Mas eu vou falar sobre educação financeira em tempos de crise. Salve, salve, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Carlos Eugênio, eu sou educador financeiro, servidor público e investidor. Hoje eu gostaria de compartilhar um assunto que é de extrema importância para todos nós em todo momento. Mas eu vou falar especificamente sobre o tema educação financeira em tempos de crise. Por que é tão importante esse tema? Lógico, né? Quando está na fartura, quando está em período de normalidade, a educação financeira é importante. Agora, quando a maré baixa, aí nós percebemos quem estava nu. A gente percebe maior a fragilidade em tempos de crise, porque é potencializado todos os nossos problemas, todas as nossas contradições. E hoje eu gostaria de compartilhar esse tema da educação financeira nesse tempo de crise. Como é que a gente trabalha o tema educação financeira? E por que que, antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria que você curtisse, que você compartilhasse esse assunto com quem você acha que é importante e com quem precisa desse tipo de informação. Eu vou começar contando a minha história. Nesse mês de março de 2020, eu faço 17 anos de servidor público. E aí, dos quais 14 anos eu me sentia um completo analfabeto financeiro. Por quê, gente? Porque literalmente, eu, como a maioria dos servidores públicos, eu só me preocupava em me virar nos 30. O que é isso? Eu só achava que meu salário era programado para dar 30 dias e pronto. E passei 14 anos no 0 a 0, sabe? Sabia que ia receber o salário no mês, então não fazia nenhum planejamento, não sabia nem o que era educação financeira. E aí, o perigo, quando nós estamos vivenciando agora um momento de crise, de não saber o que é educação financeira. Eu me lembro que em um determinado momento da minha vida, todo mês eu me presenteava com uma ferramenta de marcenaria elétrica. E aí tem ferramenta que eu nunca nem usei. Então muitas vezes eu comprava um supérfluo, né, achando que era necessário e gastava dinheiro. Eu vou receber dinheiro certamente no final do mês, então eu ficava no 0 a 0. Esse é o perigo, gente, porque ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. E nesse momento, como nós estamos agora, eu gostaria de falar para vocês que a educação financeira é um tema, é uma decisão que você toma de aprender para sempre. É uma decisão que tem que ser interna e constante de aprendizado, porque faz toda a diferença. A inspiração de você estudar sobre a educação financeira é muito importante porque o ser humano, ele age somente em duas situações, né? Ou por inspiração ou por desespero. E eu vejo muitas vezes agora, nesse momento que nós estamos vivenciando, as pessoas desesperadas, justamente por quê? Porque não sabia o que era educação financeira. Não sabe o que é, por exemplo, uma reserva de emergência, de segurança, né? E aí, é como eu digo, né? Quando a maré é baixa, a gente vê quem estava nu. E por que eu falo isso, gente? Porque dificilmente esse tema educação financeira é falado em casa, é falado nas escolas, nas universidades. Daí porque poucas pessoas se interessam por esse tema. E quais são as consequências de poucas pessoas terem interesse por esse tema? É justamente fazer escolhas equivocadas do ponto de vista financeiro. É ter um desequilíbrio financeiro. A pessoa não tem um mínimo de ideia de quanto ganha e de quanto gasta. As pessoas também têm umas crenças limitantes em relação ao dinheiro. O dinheiro não é importante para a minha vida, eu só quero pagar as contas. E se de repente você perde um emprego? Se de repente seu salário é atrasado? Como é que você faz isso? Boa parte, por exemplo, dos funcionários públicos, né? Eu estou dizendo que eu sou 17 anos, eu sou funcionário público.
acham irrelevante esse tema educação financeira. Para que se preocupar com a educação financeira se eu tenho a estabilidade? É o que eu mais escuto. Se eu estudei para passar num concurso público justamente para não me preocupar com a questão de renda, de educação financeira. E isso, gente, é muito sério, é muito grave. Agora que nós estamos vendo, né, que, por exemplo, quem tem a sua reserva de emergência está muito menos preocupado nesse momento de quem não tem, de quem se vira nos 30. Então, quando eu vou orientar as pessoas na mentoria, né, a maioria das pessoas chegam logo querendo saber por onde vão começar a investir. E é óbvio, para ser honesto, eu falo assim, como é que está as suas finanças pessoais? Você só pode investir, e é o último passo, é a parte mais fácil, se você tem suas finanças pessoais em ordem, se você gasta menos do que você ganha. Não tem como você investir com umas dívidas que você não tem controle. Isso é muito importante, por isso que o tema educação financeira abarca todo esse universo. Não é só um universo de investimento, isso é a última parte, é a parte mais fácil. Boa parte da educação financeira se trata das emoções, gente. A questão do dinheiro é 80%, 90% só questões de mentalidade e emoções. Por isso que é importante a gente ter ideia da educação financeira num momento de crise. Crise, gente, põe isso na sua cabeça. Sempre vão existir. É lógico que nessas proporções que estamos vivenciando, né, uma tempestade perfeita, de uma crise de saúde, uma crise econômica, isso ninguém podia prever, ter ideia. Por isso que é importante a gente agir no nível da prevenção, ao invés de agir no nível da urgência. Porque é muito mais difícil, é muito mais fácil você sair de uma água quando ela está nos pés, batendo nos pés, do que quando a gente já está com a água no pescoço, no nível de urgência. Então, é o que eu repito, né? Antes da gente começar, por exemplo, a investir, é importante, é fundamental que você construa suas reservas de emergência, né? De 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. E aí eu pergunto, vocês sabem quanto é o custo de vida mensal de vocês, gente? Ah, é chato fazer uma planilha. Tem que fazer. Minimamente você tem que saber quanto você gasta, porque a nossa mente tenta se desviar do problema. Eu percebo que a diferença do que a gente imagina e do que é na prática, de fato, quando você anota, vai de 30% a 300%. As pessoas não têm ideia de quanto gasta. E aí, por isso que eu acho que é importante a gente estar se preparado, porque nessa crise vai afetar a todos, literalmente todo mundo. Agora, uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Por exemplo, né, se acontecer um colapso na economia, as empresas vão parar, o Estado vai deixar de arrecadar, de ter os tributos e vai comprometer o próprio orçamento dos órgãos públicos. Eu falei na semana passada com a mãe do meu filho, que mora na Alemanha, e ela me disse que só recebeu 60% do seu salário. E aí eu pergunto para você, funcionário público no Brasil, se de repente você vai receber 60% do seu salário, como é que vai estar as suas contas, os seus compromissos financeiros, as suas dívidas? E eu não estou querendo aqui tocar terror não, gente. Ninguém sabe o que pode acontecer. Ninguém sabe o que está por vir. É por isso que esse tema, educação financeira, é fundamental durante toda a nossa vida. E nesse momento agora, gente, eu faço um alerta. Por quê? Porque como nós vamos ter que focar na saúde, né? Até por questão de sobrevivência, o servidor público também, ele tem que focar nesse momento na sua sobrevivência. Porque no momento de crise, né, vai permitir a gente atravessar essa turbulência sem grandes provações, sem grandes atropelos. E aí que eu queria que você agora anotasse, para você começar sabendo administrar seu orçamento. O que é saber administrar seu orçamento? É fazer uma coluna de quanto você ganha e de quanto você gasta por mês. Saber se você ganha mais do que você gasta. Daí porque você pode começar a fazer as suas reservas. Porque quando você toma essa decisão de se educar financeiramente, né, você fica muito mais consciente das suas decisões que envolvem a questão financeira. Você começa a ficar mais atento com o que você gasta, com seus supérfluos.
você percebe que a educação financeira pode lhe trazer uma segurança mínima nesses momentos que estamos passando. Imagine agora, por exemplo, as pessoas que vão ficar desempregadas, os trabalhadores informais, os micro e pequenos empresários. Como é que vai estar a situação delas se elas não podem abrir o seu comércio? É uma situação realmente que beira um colapso. É por isso que é muito importante esse tema de educação financeira, né? Nós, funcionários públicos, que temos uma relativa estabilidade, ainda não fomos atingidos, porque até 15 dias, né, tudo estava funcionando normalmente. Mas quem garante que daqui para frente nós não seremos atingidos? Por isso, né, eu acho que também, em algum momento, nós vamos ser atingidos sim. E eu acho que é importante, antes, que a gente já se prepare para o pior cenário possível. Nós temos que rezar, nós temos que mentalizar que isso vai passar o mais rápido possível. Mas nós temos que estar preparados para o pior cenário possível. Por exemplo, abra sua geladeira agora e veja se você tem suprimentos para passar 2 meses, 3 meses. Se não tiver, comece a racionar agora, nesse momento, no nível da prevenção. Isso funciona também porque você tem de dinheiro. Procure economizar. É melhor se preparar agora do que quando o bicho começar a pegar. Portanto, eu recomendo que quem não começou ainda com o processo de educação financeira, comece imediatamente, sabendo quanto é que você ganha, quanto é que você gasta, fazendo as suas metas de curto, médio e longo prazo, cortando imediatamente os supérfluos. Veja quais são os supérfluos que você pode cortar, tendo ideia de quanto você paga de juros, os juros embutidos no seu financiamento do carro, os juros embutidos no seu financiamento do seu imóvel. Porque agora, nesse momento, né, já pensou se a gente começa a atrasar salário por 3 meses? Aí você vai ter ideia que esse bem, esse seu sonho de consumo, ele só é seu quando você quita integralmente o contrato. Daí que é o perigo das dívidas. E também, né, comece a você fazer uma reserva de segurança. Comece a se preparar para o pior. E aqui eu estou falando isso, gente, porque se isso passar rápido, que bom. Você agora aprendeu justamente pela pressão, né? O porquê que a educação financeira é importante. E aí, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, comenta aqui embaixo. Se você já fez sua reserva de emergência, se você está fazendo a sua reserva de emergência, se você tem qualquer outra dúvida que envolva educação financeira e quer dar uma sugestão, faça no comentário aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado, espero que tenha contribuído. Valeu!